Colisão, acidente ou homicídio. Novo filme documental de fatos reais que vai te prender no primeiro minuto na Netflix. Som de uma forte aceleração de um motor de carro que ecoa pelo silêncio da noite, seguindo pelo estrondo violento e assustador de uma batida contra o metal e um concreto. Ouve-se o som de estilhaços de vidro caindo, logo depois o chiado estático de um rádio de emergência central. Temos uma colisão gravíssima contra um edifício, múltiplas vítimas presas nas serragens. A música começa com uma batida eletrônica industrial lenta, pesada e fúnebre, acompanhada por um sintetizador que evoca uma sensação misteriosa, profunda e trágica iminente. O que separa um terrível acidente de trânsito de um ato de execução fria e calculada. No silêncio de uma madrugada, o som de um impacto violento destrói 3 vidas de uma vez só. Uma jovem bate o carro em alta velocidade contra a parede de um prédio. O resultado é devastador. O seu namorado e um grande amigo dele morreram na hora. À primeira vista, o cenário se desenha como uma dessas tragédias de trânsito inexplicáveis que destroçam famílias e começam as comunidades. Mas, quando a perícia começa a analisar os dados da caixa preta do veículo e as marcas no asfalto, uma terrível e sombria verdade começa a emergir dos destroços. Não houve tentativa de frenagem. Não houve perda de controle. O que parecia um acidente trágico se transforma sob os olhos atentos da justiça em um caso chocante de assassinato. O filme que está dominando, o filme documental de fatos reais, que acabou de chegar na Netflix e já está bombando direto para o top 10, é Colisão, Acidente ou Homicídio. Este é um documentário impactante e visceral que acompanha em detalhes o caso real de uma jovem americana, Maxine Shirira, cuja a investigação revelou como uma suposta tragédia de trânsito foi, na verdade, um homicídio doloso premeditado. Então prepare-se para mergulhar em uma teia de segredos juvenis, dados científicos incontestáveis, que é o retrato perturbador de uma mente que decidiu usar um veículo como uma arma letal. Então, se você gosta de séries ou de filmes como esse, fatos reais que te chocam, tudo que aconteceu aqui foi de verdade, aperte agora o dedo no gostei se está gostando e também compartilhe esse vídeo e também se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? A noite do impacto, a fachada da tragédia. A narrativa documental nos transporta diretamente para o cenário do desastre. O espectador é colocado diante das imagens reais e dos relatos das primeiras equipes de socorro que chegaram ao local da batida. O carro estava completamente destruído após colidir intencionalmente em alta velocidade contra um muro de um edifício. No interior do veículo, o namorado de Maxine e o amigo dele perderam as vidas de forma instantânea, enquanto a jovem motorista sobreviveu ao impacto avassalador. O documentário brilha ao construir a atmosfera inicial de luto e perplexidades. Inicialmente, a comunidade e as famílias choravam a perda dos jovens, acreditando que a velocidade excessiva ou uma distração ao volante tivessem causado aquela perda irreparável. Maxine era vista como uma sobrevivente traumatizada de um destino cruel. No entanto, os investigadores e a polícia local começaram a notar inconsistências nos depoimentos e na própria física do local do impacto, dando início a uma das investigações mais minuciosas da história recente do país. Gente, a polícia, para ter conseguido, pegar que ela fez tudo isso, premeditado, foi uma polícia muito boa, não é verdade? E se você tá gostando, escreve aqui, estou gostando, ou fala, eu gosto de coisas fatos reais, séries e filmes fatos reais, escreve no comentário pra gente. A ciência do crime,
A perícia contra a versão da sobrevivente. Como provar a intenção de matar quando a arma do crime é o próprio carro e os dois principais lados da história não estão mais aqui para testemunhar. É nessa guinada que colisão, acidente ou homicídio se transforma em um thriller investigativo fascinante. O documentário detalha o trabalho cirúrgico dos peritos criminais que coletaram dados digitais do computador de bordo do veículo para reconstruir os últimos segundos antes da colisão. Os dados revelaram um comportamento assustador. O acelerador foi pressionado até o fundo, atingindo uma velocidade absurdamente alta em uma via estreita, e o volante foi direcionado intencionalmente contra as estruturas do prédio de forma firme, sem qualquer desvio ou tentativa de usar os freios. O documentário utiliza animações gráficas tridimensionais e análises técnicas para mostrar ao público como a ciência forense conseguiu desmascarar a narrativa de perda de controle levantada pela defesa, transformando o caso em um homicídio doloso premeditado. Nossa, então foi muito difícil, né, a promotoria ali e tudo mais conseguir ir para cima sem provas direito, né? Acho que eles conseguiram entrar em alguma contradição que essa menina falou, né? Que essa menina deve ter falado algo, e ainda mais ela não apertou o freio, né? O computador de bordo já viu que ela não apertou o freio. Então, se ela não apertou o freio, alguma coisa de errado tem, né? Alguém que tá com um susto em alta velocidade não apertar o freio se essa pessoa estiver apagada, né? Então, daí a gente não sabe muito o que aconteceu. Vamos entendendo aqui, conforme a gente vai falando e também assistindo, né, gente? É um filmaço documental para quem gosta. Segredos ocultos e o perfil de Mackenzie Shirilla. Por trás dos dados técnicos, o documentário busca responder à pergunta que ecoava no tribunal: por quê? Atrás de depoimentos inéditos de amigos, familiares das vítimas e mensagens de textos recuperadas dos celulares dos jovens, a produção traça o perfil psicológico e a histórico de relacionamentos de Mackenzie Shirilla com um namorado. Então eles conseguiram abrir o celular do rapaz, né, da nuvem e tudo mais, e deve ter visto algo perturbador ali, né? A imagem de jovem inocente começa a desmoronar diante das telas. Mensagens antigas revelam um relacionamento tóxico marcado por brigas intensas, ameaças veladas e uma possessividade doentia. O documentário reconstrói os passos dos 3 jovens nas horas que antecederam o crime, revelando que a colisão não foi um surto momentâneo, mas o ápice de uma teia de ressentimentos e rancores ocultos. Mackenzie sabia exatamente o que estava fazendo quando pisou no acelerador naquela madrugada escura. Gente, será que ela sabia mesmo? Porque ela podia também ter ido embora, né? Podia ter morrido também. Então, será que ela também queria ter morrido junto? O que será que aconteceu, né? Vamos entendendo aqui que é muito bom, e aperta o dedo no gostei se você ainda não apertou, tá? Olha aqui que vamos falar bem forte para vocês agora. A defesa quer que vocês acreditem que este carro simplesmente perdeu o controle, que foi uma fatalidade da juventude. Mas as máquinas não mentem, os dados não têm sentimentos. O computador de bordo nos mostra que o pedal do acelerador foi pressionado ao máximo e que o volante foi mantido firme em direção àquela parede. Não há marcas de pneus tentando frear. O que aconteceu ali não foi um acidente de trânsito, foi uma execução em alta velocidade. Ela usou o próprio veículo como uma armadilha mortal, decidindo que se ele não fosse dela, não seria de mais ninguém. Aqueles 2 rapazes não tiveram a menor chance de sobrevivência. Olha só que forte, gente. Essa foi a parte da defesa, né? Com certeza, atacando a menina, né? Falando ao advogado dos rapazes, né, atacando a menina, com certeza se viram alguma coisa no celular dela, alguma coisa que prove tudo isso, né? E ela também deve ter
ou confessado para fazer um acordo, ou ela entrou em uma contradição muito grande no depoimento para a polícia conseguir prender ela também, né? E por que Colisão, Acidente ou Homicídio é um documentário imperdível para você assistir. Se você é fascinado por produções de true crime que mostram os bastidores reais dos tribunais e a força das investigações forenses, este longa é obrigatório por esses motivos que eu vou falar para você agora. Um dos motivos bons é os fatos reais sem filtro. O documentário utiliza gravações reais dos julgamentos, áudios de emergência e fotos da investigação, trazendo um realismo impressionante para a sua tela. Outro motivo é a reviravolta forense. Acompanhar como os engenheiros e peritos conseguiram transformar um caso de trânsito comum em uma acusação de homicídio premeditado é uma aula de ciência criminal. Se você gosta, né, de filmes criminais e gosta de thrillers psicológicos que tem aquela parte policial investigativa, esse filme é feito para você também, apesar de ser tudo fatos reais, hein, gente? Temos outro motivo bom que é a análise psicológica detalhada. O filme mergulha na mente de Mackenzie Shirilla, investigando os sinais de alerta que foram ignorados antes da tragédia acontecer. Então ela deu sinais que queria fazer isso ou que podia fazer isso, né? Temos outro motivo que é muito bom, o debate sobre a justiça. O desfecho no tribunal e a condenação da jovem trazem uma reflexão profunda sobre as responsabilidades, sobre a punição e a dor das famílias que ficaram para trás. É muito forte essa reflexão mesmo, também com certeza é um bom motivo para assistir mesmo. E tudo nesse documentário aqui tem um veredito, né? O documentário atinge o seu ápice dramático nas sequências que cobrem o julgamento de Mackenzie Shirilla. O espectador é colocado dentro da corte, testemunhando os momentos de alta tensão entre a promotoria armada, com os relatórios forenses inquestionáveis, e a defesa da jovem, que tentava apelar para a falta de um motivo claro para um ato tão extremo e suicida. Realmente, ela também, né, ela poderia ter ido embora, era meio que foi suicida. Talvez ela não pensava que ela iria sobreviver, né, ou não. E as reações de Mackenzie diante das evidências e os depoimentos dilacerantes das mães das vítimas criam uma atmosfera pesada e altamente emocional. A leitura do veredito, que determinou a sua condenação pelo assassinato do namorado e do amigo, encerra o ciclo de mentiras e sela o destino da jovem americana, mostrando que a justiça, mesmo diante de crimes atípicos, encontra uma forma de prevalecer. No final das contas, colisão, acidente ou homicídio nos deixa uma lição dolorosa sobre a fragilidade da vida e a escuridão que pode se esconder por trás de rostos aparentemente comuns. Mackenzie Shirilla acreditou que a velocidade do impacto apagaria os seus rastros e que ela poderia se esconder atrás do rótulo de vítima de uma fatalidade. Mas ela esqueceu que no mundo moderno até os destroços de um carro têm histórias para contar. O silêncio voltou àquela rua. O prédio foi reparado, mas a ausência daqueles dois jovens e a condenação de Mackenzie permanecem como um lembrete eterno de que um crime perfeito nunca existirá quando a ciência e a verdade decidem investigar. Então, se você gosta de filmes e séries, esse filme aqui é perfeito pra você. Se você gosta de true crime, gosta de séries fatos reais, de filmes fatos reais, esse filme é perfeito pra você. Então, acesse agora a Netflix e procure por Colisão, Acidente ou Homicídio e mergulhe nesse documentário impactante, mas esteja preparado. As imagens e as revelações desse caso real vão acompanhar os seus pensamentos por muito tempo após os créditos finais. A perícia foi feita, a caixa preta foi aberta. Você está
pronto para encarar a verdade dessa colisão? Se você está pronto e quer saber o resultado, quanto tempo essa menina pegou, se ela foi presa, se ela pegou uma pena alta, uma pena pequena, vai lá e assista, porque é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje. Lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeos do Momento. Essa playlist vai estar aqui na descrição do vídeo, é só vocês descerem na descrição e verificar nossa playlist. E se gostarem de alguma indicação, é só vocês apertarem o dedo no gostei, que é o joinha e o like, e também deixar o dedo no comentário e deixar um comentário carinhoso pra gente falando sobre o que você achou do nosso vídeo, tá? E se vocês ainda não são inscritos, já se inscreva no canal, aperte o dedo no gostei, ativa o sininho de notificações, hypa o vídeo e, se puder, seja membro do nosso canal, tá bom? E é isso. O canal Sobretudo agradece muito a sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.